Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Caminhos de Memória. Para você que está sem a antena do seu rádio, de acordo com os nossos colegas estudantes de História, a gente está transmitido ao vivo no Facebook também. Você pode ir lá no Facebook da Rádio Universitária 96.9 FM. E hoje a gente vai falar um pouco sobre História Audiovisual, que é uma das várias vertentes aí da pesquisa em História. E como vocês sabem que a gente adora chamar um projeto independente para entrevistar aqui, já é de lei. A gente está hoje na presença da banda VM Rock, na figura aí do Jaime Lopes e do Sérgio Omar Júnior. E se você não conhece a VM Rock, certamente você conhece a Profética. Então, estamos com uma dupla de Guitar Heroes Tocujus aqui. Passar a palavra um pouco pro Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximinho. Bom dia, galera. É isso aí, mais uma quinta-feira nessa rádio universitária, surfando nas ondas aí do rádio Caminhos de Memória. Antes de começar, só lembrar que tem @ Caminhos de Memória no Instagram. O Maximinho já falou da live no Facebook. Segundo o Ian, tá rodando, né, Ian? A live, isso aí. Ian, confirmado. E hoje vamos falar aí, o Maximinho já deu spoiler sobre quem não conhece a VM conhece a Profética, né? Bons tempos de liberdade ao rock aí. Sim, sim. Vamos que vamos. Saudoso liberdade. Então a gente começa quinta-feira de DVT. A gente começa um pouco de trás pra frente do nosso roteiro aqui, mas pra gente saber um pouco da história da VM, assim, né? Eu já conheço um pouco. Pra quem não sabe, eu fiz o release do primeiro EP da VM, né? Do Bendita Água. Fiz um agora, mas em instantes aí vai estar saindo. Então conta um pouco pra gente, assim, vocês podem ficar à vontade pra dividir as falas de como é um pouco da história de vocês, de onde veio, pra onde vai, como, onde, quando, porquê. Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia, galera aqui da Rádio Universitária. Bom dia, galera que tá acompanhando, tanto nas redes sociais. Todo mundo que tá na audição aí, um grande abraço, um bom dia pra vocês. Quero agradecer o convite de estarmos aqui. E é isso, vamos falar da nossa história, que se confunde também com a história da vida da gente, né? Porque a gente não se conhece apenas já nessa área de música e tal. A gente, desde muito novinho, a gente já começava a tocar junto, né? Sempre esteve junto em projetos musicais e tudo. E alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, surgiu essa ideia de fazer um projeto e que nesse momento assim, fosse um projeto diferente de todos que a gente já tinha feito. A gente queria fazer uma coisa que fosse levado muito a sério, que fosse como se fosse um projeto master, sabe? Aquela coisa assim, definitiva. É aquele que a gente vai reunir todos os conhecimentos que a gente teve, tanto de logística, quanto de produção, quanto de música, marketing, business na música. Tudo que a gente já percebeu que precisava botar em prática para poder acontecer no projeto, a gente queria fazer nesse projeto. Então a gente aliou, assim, os amigos, né, pessoas que são bem próximas, tipo o Jaime, era o cara que estava na fita para começar há um tempo atrás, mas que não foi um dos membros integrantes do comecinho da banda, devido a alguns pormenores da época, sabe? Mas o Augusto e eu, a gente começou desde o início a banda. O Augusto morava em Minas Gerais ainda, e a gente já começou com a ideia de gravar um EP bem gravado, de fazer um material diferente. Eu montei um estúdio do zero em casa, né? Comecei a criar para poder a gente gravar e tal. Gravei grande parte sozinho, tive apoio de alguns amigos, como o Luiz Sérgio, conhecido como Papa, que é um cara que investiu bacana na gente, emprestou. Tipo assim, qual amigo que empresta um MacBook, mano? Um iMac, era um iMac, né? Foi toda a aparelhagem dele pra lá e tal. Tinha até medo daquilo lá em casa. Passava nervoso do lado. Assim. Saber se aceitava o empréstimo. Você ficava. Tipo assim, tinha que dar minha casa de calção, né? Então, tipo, pra começar o EP Bendita Água, a gente teve que aprender, eu e o Papa, a trocar HD de iMac. Aí eu fiquei assim, ele falou, mano, eu tenho lá, mas tá assim, o HD não tá funcionando e tal. E não tem gente que faça aqui uma capaz essa troca. Não tinha manutenção na época, né? Aí a gente teve que olhar no iFixit, né? Aquele tutorial todo em inglês e tal. Aí foi que eu descobri que tem uma chave, cara, que é tipo um octágono, sei lá, que acha aquilo, uma estrela toda, que é que eles usam dentro do iMac. A tela saca com aquela ventosa. O acesso é pela tela do iMac. Cara, foi um negócio bizonho. Acabou que a gente conseguiu dar um jeito no estúdio e saiu o EP.
Mas acho que o mais importante do começo da VM foi essa reunião dos amigos, sabe? Eu, Augusto, o Ellison, os primeiros integrantes, tinha o primeiro guitarrista que fazia par comigo era o Luiz Felipe, que foi um cara que desde o ensino médio a gente estudou junto, aprendeu a tocar junto. E foi um cara que foi muito bacana também no começo da banda. E o Marcelo, que era o primeiro baterista da banda e que assim, ele compôs a sonoridade da banda no começo. A gente tem as influências muito parecidas, né? Deixa eu já falar um pouco sobre como é que ele começou a tocar e o que é que ele gosta de ouvir, pra dizer... Porque assim, o Maximinha, ele tava no primeiro show da VM. A primeira vez que a gente se apresentou, o Maximinha tava lá. E eu lembro das perguntas que ele fez e da surpresa que ele teve em ouvir as influências e tal. E... VM, rock, hardware, software, eletrônica básica, eletrônica básica, manutenção de computadores, marketing digital. Mas antes de ir, assim, a gente queria saber por que o VM, né? Primeiro. Vai lá. Pode começar por aí. Bom dia, né? Esse início de banda aí eu não posso falar muito bem com tanta propriedade porque eu não fazia parte, né? Eu cheguei a acompanhar a criação do projeto, tudo, mas sempre de fora, assim. Na época não deu pra entrar no projeto porque... como ele falou, né? Algumas situações e tal, e acabou que não deu certo pra mim, mas essa questão do nome aí é em relação ao nome do Augusto, né? Nosso vocalista. Que é Augusto Máximo. E aí na época do... Se eu estiver falando besteira também. Não, eu te corto. Sem problema nenhum. Na edição sai, mas na live não sai. Na live? No primeiro... Não, deixa na edição assim também. Pode deixar. No primeiro EP que eles foram lançar, eles tentaram fazer um trocadilho com o nome do Augusto com volume máximo. Isso. Para o pessoal escutar no talo mesmo, sabe? Volume no talo, um negócio assim, se fossem outras palavras. E aí, acabou que depois decidiram que não ia ficar bacana esse volume máximo no EP e tal, e acabou deixando o VM de lado um pouco. E um tempo depois, tava meio indeciso em relação ao nome da banda e lembraram do VM, né? Do volume máximo, no caso. E aí, acabou adotando esse VM pro nome da banda. E, posteriormente, mais recente, teve essa adicionada do rock aí, que foi uma situação mais de estudo, de encaixe mesmo na rota do rock do Brasil. E a gente acabou colocando esse rock, VM Rock. Sim. A gente faz só um intervalinho rápido também pra galera ouvir um pouco do trabalho de vocês aí. Exatamente. Então a gente vai para um rápido intervalo, esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Voltando com o programa Caminhos de Memória nesta quinta-feira. Que dia é hoje, Maximinho, que eu tô hoje é 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Estamos chegando aí final de mais um mês. Mas ainda tem Caminhos de Memória até meio-dia. E hoje falando um pouquinho sobre história e audiovisual com a galera da VM Rock. Quem tocou no intervalo, né, Maximinho? Sim, tocou o último single aí da VM, pra você que não conhece. Amanhã tem videoclipe. E antes da gente falar um pouco do processo de gravação do videoclipe, né, é que a gente estava falando historicamente, eu acho que a película cinematográfica, né, ela tem esse papel não só de emocionar, mas de passar também uma mensagem. Então, mesmo com os filmes mudos, né, tipo Charlie Chaplin, ou outros grandes produtos da época, acho que o Chaplin é o maior, assim, que a gente tem como referência hoje, mesmo sem áudio, a película ela sempre teve esse trabalho, né, de passar uma mensagem, de chocar, de trazer uma coisa diferente. E aí a gente é acostumado a ver, sei lá, filmes antigos, aí tem lá a cena, muda, aí é uma fala, assim, e naquele período as pessoas já achavam impressionante, mesmo hoje a gente olhando pro passado também é bem curioso. Mas a partir do momento que se junta, acho que a imagem e o som, acho que a indústria, ela... nunca mais foi a mesma, né, cara? Inclusive, a gente teve uma perda no nosso cinema, né? Que foi o Zé do Caixão, semana passada. Que Sim. Foi uma dos grandes gênios do cinema aí, no nacional e internacional, né, cara? Sim, a gente tem um cinema nacional muito forte. Mas falando, assim, de audiovisual pra bandas, né? Historicamente, a gente sempre fala que os Beatles inventaram o videoclipe.
E várias outras coisas, porque em 1960 ainda tinha muito o que inventar. Mas a gente, justamente, né, tocando nessa parte de audiovisual de clipe, conta pra gente, assim, Jaime, Sejomar, como é que foi o processo de gravação, como fazer, né, um clipe, até pra vocês ajudarem outras bandas independentes, porque pra quem não conhece o trabalho da VM, a gente tá tendo a oportunidade de entrevistar eles agora e eu já tenho uma aproximação, né. A VM, ao contrário de muita banda que a gente já entrevistou aqui, de muita banda que a gente toca, que a gente tenta manter um contato, esse trabalho legal de trazer um independente, a VM é muito organizada. Então, por exemplo, quando a gente falou com o Augusto, que não pôde estar aqui hoje, né, por motivos de trabalho, ele já mandou um press kit pra gente, ele já mandou uma coisa toda estruturada, e isso é muito bacana, porque isso ajuda a gente a ajudar vocês. Então, conta pra gente um pouco, vocês dois podem ficar à vontade pra falar, de como foi o processo de gravação, como vocês escolheram, o que é necessário pra gravar um clipe, né? Todo o processo de produção na área audiovisual, ela parte da ideia, né? Sempre a ideia. Então, quando a gente acabou de gravar a música O Amanhã, o single O Amanhã, a gente já imaginou aquela necessidade de aliar a qualidade da música, a mensagem da música a uma mensagem visual também. Então, a gente falou, cara, a gente vai gravar o clipe, o nosso primeiro clipe vai ser dessa música. E daí começamos a pensar nas mensagens que a gente queria passar na música, bolamos primeiramente o storyboard. A gente não conseguiu materializar um storyboard, né, fazer bonitinho, mas a gente começou a elencar na cabeça as cenas que a gente queria. A ideia que a gente não queria era aqueles clipes de banda tocando a música só. Isso, com fundo verde, assim. Então, o negócio, tipo, no galpão, tocando várias vezes, a mesma câmera gravando, que é o que eles fazem na maioria das vezes, né? Então a gente falou, cara, vai dar trabalho, mas a gente quer uma história realmente que aconteça, e a banda seja um dos elementos ali, mas não o principal. E aí a gente começou, nesse momento que tu inicia, isso aí a gente chama de pré-produção. Tu vai idealizar, vai saber que recurso tu vai precisar mobilizar para poder viabilizar o clipe, né? Para poder fazer acontecer. E a gente, no estado, a gente tem assim uma carência em relação... Acho que tinha, né? A tudo. Mas especificamente nessa área do clipe, aos profissionais que gravam, saca? Os videomakers nessa área aí. E a gente tem um amigo que é muito, muito bom, muito talentoso no que ele faz. Já teve outros trabalhos aqui também no estado. E tem uma produtora, né? A U-Wide, é o Ronaldo Costa. Que não sabe, era o vocalista da Martyrion na época. Isso. É esse cara. Caramba. Ele mesmo. Martyrion. Tudo tá interligado. Tudo né? Sim, tipo, a cena independente a gente... É tipo um multiverso da... A galera que vai se reinventando, aprendendo outras coisas. Inclusive o Jaime e o Sérgio Omar tem mais 2 bandas juntos. Quase. Bom, por exemplo, o Jaime já tocou na Martyrion. Sim. Já tocou na Martyrion. Eu ia ser o primeiro baixista da Martyrion. O Ronaldo queria formar a banda, ele me chamou eu falei, mais ou menos, não é minha praia muito e tal. Então é assim, a gente é tudo do mesmo nicho, né? E quando a gente pensou em gravar, a gente falou, cara, tem que ser um negócio top. A única pessoa que a gente conhecia que gravava e queria gravar com bandas era ele. Que tinha Ele é, referência, né? Porque eles já referência. tinham feito o clipe da Martyrion. Sim. Da Martyrion, da Intruder, 2006, daquela... O grande Eto Costa aí, uma das maiores referências na bateria do Que é metal irmão amapaense, que é irmão. Que é irmão do Ronaldo, que é irmão do Bob, que é o Robson. O Robson era da Dream Cover, né? Que no show do... Os caras são monstros, a família é monstro, cara. Sim, muito sim. E nesse momento ali a gente tem uma amizade com eles, né? E eles queriam investir nisso. Cara, a gente quer fazer uma banda e a música que a gente gosta, cara, é da banda de vocês. A gente gosta demais. Essa música que vocês lançaram agora era aquilo que a gente queria, uma música pra aliar o clipe. E vocês fizeram a música top, bora fazer. E a gente começou a pré-produção, calendário, locações que a gente precisava. Fizemos o briefing, que é tipo o resumo e o direcionamento das ideias, do roteiro, de tudo. Entregamos pra eles. Então eles foram estudar, acharam interessante a ideia e compraram a ideia junto com a gente. Aí começa a parte gostosa, que é tu ir gravar, né? A gente foi atrás de locação, foi atrás da atriz. Eles tinham uma atriz pra poder apresentar, que no caso foi a Vanessa. A Vanessa, que é também jornalista e tal. E começamos a gravar. O difícil da gravação, vou deixar pro Jaime, que ele participou assim como uma forma de... O Jaime foi um investidor nessa parte também, assim, de locação. Fala aí, Jaime. Porque
Até você estava perguntando aqui em off, onde que era aquela construção e tal, e aquela cena da casa, do café da manhã e tal, quem já assistiu o clipe sabe do que eu tô falando, é na minha casa. E a gente, na verdade, a gente foi, assim, procurando o que era mais acessível pra gente, a gente não queria fazer coisas impossíveis, né? Fazer planos muito além da nossa capacidade aqui, porque a gente é um pouco limitado. Mas a gente queria fazer um negócio bacana ao mesmo tempo. Pular do helicóptero, cair em cima... Isso. Não, a gente tava na ideia, mas não teve como. O GTA não liberou. Mas essa cena, as cenas que aparecem da casa é lá na minha casa. As cenas que aparecem na estrada é lá na Norte-Sul. Vulgo Norte-Sul, né? E as cenas que aparecem Você nunca deve ir lá. As cenas que aparecem o viaduto é lá na rodovia, que é também onde eu moro, da rodovia 210. E a construção foi um achado do Augusto com o Júnior, que num dia aí de folga saíram de carro rodando a cidade procurando construção. E rodaram e acharam. E aí foram atrás. Os caras que estavam trabalhando lá, né, os pedreiros estavam lá, perguntou quem era o dono. Aí a gente já, pra ter um negócio pra mostrar pra o dono da construção que a gente queria um negócio sério realmente, já preparou documento, tudo mostrando o que a gente queria fazer, que era quantos dias de gravação, na verdade foi só um. E aí quando a gente chegou com o dono pra ele mostrar o documento e mostrar que a gente queria gravar lá, na mesma hora ele já liberou porque viu que era um negócio organizado. E deu certo, graças a Deus, né? Sim. Mas aí, vocês vão... Agora dando spoiler, né? Vocês vão disponibilizar onde o clipe? Já tá no YouTube. Já tá no YouTube. Só né? você ir lá no YouTube e procurar VM Rock amanhã. Sim. Inclusive esse programa vai pro YouTube, depois também a gente vai deixar na descrição aí o link do videoclipe. Não vai dar spoiler do videoclipe também, porque eu tive a oportunidade de estar na festa de pré-lançamento e foi... Muito refrigerante. Assim, com certeza. Salgadinho. Essa foi a parte boa, porque tava a galera, né? A gente se sente querido também de participar, de estar lá, né? Como eu disse, eu tive no primeiro show da VM, no saudoso Música na Área, que era feito pela Casa Espaço Caos, né? Que infelizmente não existe mais, mas era uma proposta de programa muito boa mesmo, de você trazer artistas independentes que estão querendo circular, que estão precisando de uma oportunidade, ter esse espaço para conversar, para dialogar, para trocar uma ideia, trocar uma figurinha, né? E a gente é muito carente disso, mas é bacana ver também que mesmo num estado onde tudo é muito difícil, tudo. Nem o frete grátis a gente tem. Nem o frete grátis é grátis. Mas é bacana a gente ver como isso estava na pré, né? E ver que é possível ainda assim, apesar de todas as dificuldades, de você apresentar um trabalho com qualidade, você apresentar um trabalho, uma canção bem gravada, bem produzida, um videoclipe com uma fotografia muito bonita, com todo um contexto, com um storyboard, né? Não ser um videoclipe de banda num galpão tocando, que a gente já acaba chovendo no molhado quando a gente pensa em videoclipe de banda. Vai todo mundo pra uma construção, principalmente banda de rock, vai pra uma construção abandonada. O GTA nunca libera o helicóptero. O GTA não permitiu o Jaime saltar assim de paraquedas de bang jump tocando guitarra. Tem um videoclipe até do Angra, que o Kiko entra numa piscina tocando guitarra e tal. A gente não tem orçamento pra estar desempenando o instrumento depois de sair de piscina, nem refazendo a elétrica. Mas a gente faz mais um intervalo, né? Então esse é o Caminhos de Memória e voltamos já. É isso aí. Voltando com o programa Caminhos de Memória, nesta quinta-feira, hoje,
com a presença do Augusto e do Jaime. Errou! Não errou tanto. Errou? Errou Não tanto! errou muito, porque meu nome é Jaime Augusto. Mas Jaime Augusto. Cara, É sério. Cara, caramba! Ele falou sério. eu comecei errado. Voltando com o programa Caminhos de Memória, nesta quinta-feira, com a presença do Sérgio Omar. Jaime Augusto. Sérgio Omar. É que eu confundi aqui, deu uma loucura aqui, porque eu li o nome do artista aqui. Sim, eu acho que sim, foi isso que aconteceu na minha cabeça aqui. No intervalo você ouviu a canção de trabalho aí de um rapaz chamado João Paulo, que mandou um e-mail pra gente. E a gente toca as músicas que vocês mandam por e-mail pra gente. Acreditem na gente. E Ou nem chama. tanto. Ou nem tanto. Mas chama Desorientado aí, uma canção acho que de 2 minutos, foi bem rapidinho, a gente nem percebeu o tempo passar, né? Então acabamos voltando aqui ao vivo. E Você pode opinar sobre as músicas que tocam no intervalo, inclusive. Pode dar um feedback pra gente. Mandar seu ajuda. artista favorito que ainda não tocou aqui. Por aí Mas a regra é clara, Renan. Não pode ter selo de gravadora aqui, é só artista independente. Só selo de distribuição de grandes gravadoras não tocamos mais. Nem pode. Mas né, nesse terceiro bloco a gente queria falar um pouco, né, da agenda de vocês, porque além dessa questão musical, né, a gente queria saber um pouco dessa atuação de vocês, que é o projeto Viva Mais, né, tipo... Que é isso que eu acho curioso, né, no trabalho da VM, que além de uma banda de rock, existe todo um trabalho um trabalho social, né, de ativismo em prol de questões de saúde mental, de valor à vida. E a gente queria que vocês falassem um pouco de como é esse trabalho de vocês, de como vocês pensaram isso, de onde veio essa ideia, por quê, como que funciona, de repente... Se alguém estiver ouvindo, tiver interesse até em levar esse trabalho de vocês para alguma instituição, para algum lugar. Sim. O projeto Viva Mais, ele surgiu, acho que da força do destino, empurrando a gente para fazer isso, sabe? Desde o início da VM, a gente trabalhava uma temática, né, específica, que é valores positivos, né, valores da vida e tal. E não diretamente um sobre saúde mental, logo de início. Mas assim que a gente começou a tocar, na época lá do evento do Caos, a gente recebeu um convite para tocar numa escola e a gente percebeu, a gente tem uma mensagem que fala e pode ser útil para os jovens e tal. E a gente foi meio que para começar a tocar e se apresentar em algum lugar, a gente falou, é um bom laboratório uma escola, né? E quando a gente foi, a gente entendeu o evento da escola, que era sobre essa temática, né? Combate ao suicídio, valorização à vida. E a gente foi. E aí lá a gente percebeu o potencial que as músicas tinham para tratar disso, para falar disso. A gente deu como se fosse um estalo na consciência do conjunto das músicas, sabe? E o Augusto, ele é professor, né? O vocalista e tal, ele da banda, ele é professor. E é muito comunicativo também. Então, quando a gente trabalhou nesse dia, nesse primeiro evento, ele, com uma história pessoal dele, conseguiu transmitir pra galera uma mensagem muito bacana. E foi impactante, tanto pra banda, quanto pros alunos que estavam lá e pro corpo pedagógico da escola. Quando aconteceu isso aí, professores vieram conversar com a gente, outros alunos vieram conversar com a gente depois da apresentação e tal. A gente viu a carência de projetos como esse na nossa cidade. E a gente sabe, cara, dos números que são cada vez mais alarmantes de suicídio em jovens, adolescentes, adultos. E às vezes a nossa impotência, né, em ajudar, em saber ajudar, a nossa incapacidade de lidar com esse assunto. É um assunto que é tabu, é um assunto atual, né? Atual, e acho que vai ser até que... Acho que é uma coisa que acompanha a humanidade, que tem que ser falada, né? Que A tem que ser gente viu conversada. que podia fazer alguma coisa. Sim, Não ficar de nós, braço cruzado, né? ano passado, na última temporada do Caminhos de Memória, né? A gente fez um programa sobre o Setembro Amarelo com o projeto Joga na Roda, que é justamente esse trabalho de levar, né, uma escuta psicológica com pessoas formadas na área, né? Com a Karine e com outros colegas do Joga na Roda, mas a Karine quem coordena a atividade, né? E de escutar, de tentar justamente diminuir esse problema, né? Porque ao longo da história a gente sabe que no século XX a histeria foi a doença do século. E no século XXI a gente tem a depressão, né? E a ansiedade.
Mas, assim, sobre o projeto de vocês, no caso, como é que funciona? A gente, diretamente como ele funciona, a gente recebe convite de escolas que têm interesse em fazer isso. A gente tem parceria com alguns psicólogos, né? Só para ficar claro que a VM não atende ninguém como psicólogo, a VM não atua. A gente só facilita o contato entre os alunos, as pessoas que estão participando do projeto, aos profissionais que são parceiros nossos. Então, nos últimos projetos a gente contou com o CVV também, a gente já trabalhamos junto com a escola Estação, né, que é a escola onde o Augusto trabalha, e a gente tem sempre o apoio e profissionais psicólogos, né, e que vão e dão todo o suporte técnico e são as pessoas que são orientadas a atender. Então a gente trabalha com música, as nossas músicas, e um diálogo para tentar quebrar essa distância entre a fala do aluno, a fala da pessoa que está participando do projeto, e orientar o caminho para a pessoa buscar ajuda. Tanto que no nosso clipe, não é para dar spoiler, mas no finalzinho a gente tenta deixar esse bem claro, né? Cara, você precisa conversar, tem alguém que quer te ouvir. A gente fala do CVV que é referência, né, de acesso gratuito e profissional nessa área de valorização à vida. Diz que 188. 188. É importante bater nessa tecla de que não são vocês que atendem, porque geralmente às vezes a instituição nem é preparada, né? A pessoa física às vezes mesmo não é preparada para atender, às vezes não atende ou atende mesmo, né? Mesmo sem informação alguma, e acaba tomando para si um crédito, né? Tipo, olha, eu acabo tô ajudando, e é importante vocês dizerem isso, que não são vocês que atendem, porque a gente fez justamente nesse programa sobre Setembro Amarelo, que a gente fez semestre passado, a gente conversou sobre isso, que às vezes uma pessoa vende um tratamento, digamos assim, uma conversa, um diálogo, que às vezes não tem apoio científico, né, de especialista, e acaba às vezes que agravando a situação. Sim, claro que às vezes a gente encontra num amigo um suporte, às vezes numa fé, mas acho que na esmagadora maioria, que é um pouco redundante, tem que ter um especialista, cara. Tem que ter um Tem que ter um profissional. profissional nessa área, porque não vai às vezes tentar ajudar, claro que é louvável e tal, sempre tentar ajudar, conversar, sim, estar próximo. mas às vezes não, na maioria das vezes o especialista é o mais indicado, o profissional. No início de tudo a gente se espantou com a demanda, né, que surgiu, e percebeu isso, falou, cara, a gente não tem capacidade de fazer isso, de atender isso. Então, como tinha desde o início profissionais que a gente podia contar, a gente já começou a orientar e caminhar. E quando o projeto foi melhorando, foi tendo outras edições do projeto, a gente já tinha, desde o início do projeto, esses profissionais juntos, né? Inclusive a gente às vezes vai ouvir a história de alguém, assim, às vezes isso acaba até nos afetando, às vezes, de uma história. Eles têm todo um trabalho pessoal, tanto que eu já conheço psicólogos, né, a gente conversa, o psicólogo que faz terapia, que aplica terapia, ele também faz a terapia dele com outro psicólogo. Exatamente. Pra poder descarregar, sei lá, é uma coisa que não é da minha Vamos fazer área. Esse último intervalinho também de 2 minutinhos. A gente vai deixar as últimas pautas para o próximo bloco, que tem a ver também, né, com o último bloco, que é mandar abraço pro pai, pra avó, pro tio. Não abandone a gente, senão o abandone pra presidente gente. aparece embaixo da sua cama de noite. Tá, ok. Esse é o Caminho de Memória. Voltamos já. Voltando com o programa Caminhos de Memória, agora infelizmente no seu último bloco já tá... cadê aquela edição assim? Aquelas vinhetas. Aquelas vinhetas, senti falta agora. Já estamos quase perto do almoço, então a gente já vai se despedindo nesse último bloco, mas antes, sem saber o que tocou no intervalo, Zion, Lento Amanhecer. Demorou, mas saiu o trampo do menino aí, qualidade. E... assim, pra fechar, né, que a gente diz as nossas considerações finais, a gente queria começar aquele espaço que quiser mandar um abraço pra alguém, essa coisa toda, pode ficar à vontade. E saber um pouco da agenda da VM pra 2020, no meio dessas considerações, vocês
quem quiser começar, né? Vamos lá. Lollapalooza. Tipo, não Lollapalooza, deve ter que recusar, né? Festival Vamos lá. Planeta Terra, E o Rock in Rio. Rock in Rio só... a gente teve que recusar porque tem um churrascão que acontece domingo em casa que não dá pra perder, então vai ficar o Lollapalooza pra uma próxima oportunidade. Mas, cara, falando... esses caras são... A gente é uma banda que visa tocada legal, saca? A gente não tá desesperado pra tocar. A gente quer fazer um trabalho conciso, a gente tá na parte de produção, gravando músicas novas, produzindo músicas novas. E a gente fez uma edição agora recente do Bora Falar de Rock junto com a banda 1821, que é uma banda muito top, também muito especial e muito parceira nossa em projetos. E tá previsto um show agora em abril, lá no Sankofa, que é uma segunda edição do Bora Falar de Rock com o VM Rock. E 1821. Amanhã a banda VM21 estará... VM21. Banda VM... É um crossover. É um crossover. Amanhã a banda VM vai estar no G1, né, e no JAP1, então liguem suas televisões na hora do almoço aí, fazendo logo essa propaganda. Vamos estar lá tocando e fazendo divulgação também do nosso clipe, falando um pouco da história da banda. E no G1 na rede, que vai ser, que é maior, né? Coloca sua internet pra funcionar, Wi-Fi aí. Se não tiver ligado, faz aquela habilitação provisória, né? Segunda mais rápida do Brasil, alguma coisa do tipo. De acordo com aquele levantamento que fizeram já desse aí. Então tá. Então o começo é isso, a gente tá ainda gravando, estamos produzindo novos materiais. E estamos planejando um show que a VM vai estar produzindo, né? Isso, a nossa que a gente organizando pra recente. É. Coisa de daqui pra amanhã. Aí, no próximo churrasco do... Não, mas São as reuniões semanais. A gente só não vai fazer nesse domingo porque já tem churrasco. Próximo. Mas aí a gente vai estar anunciando aí recentemente, esses próximos dias nas nossas redes sociais, Instagram. Inclusive, né? Daqui a pouco, quando der oportunidade pra gente estar divulgando aí nas nossas redes sociais. Sim, a gente vai deixar o link do canal de vocês também quando for pro YouTube desse vídeo. Exatamente. E fala pra quiser mandar um abraço pra alguém, pode ficar à vontade, Jaime, seja Omar. Nosso vocalista Augusto Máximo, que por motivo de trabalho não pôde estar aqui. Nosso baixista Wellison Monteiro, nosso baterista atual e espero que definitivo, Pedro França, um grande amigo. E queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, ao nosso fã-clube de amigos, que é o VM Rock Chat. Agradeço o apoio que sempre tem nos dado. A todo mundo aqui da produção do programa, ao Maximin, que é um cara que tem apoiado a banda desde o início. E particularmente eu fico lisonjeado quando eu li o release do EP e quando eu li agora o da música Amanhã, né? A gente está fazendo um trampo bacana para poder divulgar e espero que seja a altura do trabalho que o Maximin fez. Jaime Lopes? Basicamente a gente conhece as mesmas pessoas, já mandou um abraço pra todo mundo. Então, mandar um abraço que inclusive vocês são vizinhos. Assim. Quem der. Um abraço aí pra galera das outras bandas aí que a gente citou, 18. Umas bandas que estão sempre nos cós, assim, que é bem difícil das bandas, né? Que estão sempre na organização. A Estéreo Vitrola também, uma banda aí parceira, muito somzão dos caras, muito top. Um abraço, né, pra Michel do Profético também, que é a nossa outra banda, cara. O irmão Caleb, que foi baterista da VM, que agora não é mais, mas ele foi baterista da VM. E aparece no videoclipe. Assista o videoclipe lá no YouTube, VM Rock, a música Amanhã, tá? Vocês vão encontrar fácil lá. Deixar nosso telefone para contato. Se vocês quiserem, já tá na hora do contato? Já? Se quiser, pode. Então vamos lá. Então pode dar, nosso irmão. telefone para contato. Hora do contato. Nos Estados Unidos você pode... Não, quer dizer, só daqui, só no regional. Por enquanto. O telefone 96, né, daqui do estado. 981 18 6257, tá? 981 18 6257 ou 981 37 7741. Os dois são WhatsApp e tal, você pode falar conosco para convites, para tocar na sua escola, para doar recursos financeiros, para doar recursos, para patrocinar, para churrasco, para uma picanha madeirada. Pessoal de escola aí que estiver interessado no projeto Viva Mais, não só a escola, né, mas eu acho que qualquer instituição que tenha interesse em trabalhar essa temática e precise de suporte, de Unifap, apoio. né? Unifap também, isso, precisando, a gente tem essa disponibilidade.
nos convidem, querendo conversar e, enfim, vamos falar de saúde, vamos falar de vida, vamos tocar rock e levar essa mensagem aí. E segue a gente lá nas redes sociais. Instagram. Nosso Instagram é @bandavmrock. Isso aí. O nosso YouTube, só colocar lá VM Rock que aparece também. E também no Facebook VM Rock. Até agora ainda não apareceu uma outra VM Rock, então quando você pesquisar VM Rock, vai pra gente. Direitos autorais aí, né? Copyright. Então, Renan, Agradecer os ouvintes, agradecer a participação dos meninos aqui. Muito bom. Mandar um abraço pra Brenda Zene, né? Que sim. tá na escuta lá no Instagram, mandar aquele nosso ouvinte fiel. Pro Michel também, pro Zé Carlos e pro Charles, que a gente também tá com uma banda de blues aí. O Pai D'Égua Rock Blues. Estamos ensaiando aí. Daqui a pouco a gente tá por aí também. quero fazendo ver só rádio. esse toengue aí nessa mão direita. Bora ver como é que vai ser isso aí. E mandar um beijo pra minha namorada Jéssica, que tá surfando nas ondas da Rádio Universitária também. Esse programa daqui a pouco vai estar no YouTube, então vai lá se inscrever, deixar aquele like. E Maximin, vamos que o Rio já tá lotado e a panela tá cheia. Sim, encerrando os trabalhos aqui nesta manhã de quinta-feira, com a panela de pressão já fazendo barulho, quase estourando, batendo no teto. Agradecer imensamente a VM Rock por ser uma banda... Primeiro, por ser uma banda muito organizada, que isso ajuda o nosso trabalho muito. Segundo, por ser uma banda muito solícita. O Augusto também, como o Sérgio falou, é um cara muito comunicativo. Então, quando surgiu a oportunidade do convite, assim, de fazer, ele, não, vamos fazer, mesmo que eu não possa ir, o Sérgio vai, o Jaime vai. E esse trabalho de... Renan, opa. É só que a Brenda pediu aqui pra anunciar dia 7 tem Liberdade ao Rock. E ela vai lá tocar. Sim, dia 7 tem Liberdade ao Rock, dia 8 tem Feirinha das Manas. Bote esse rolê. Quem sabe de repente a gente não tá com a Profética aqui num futuro próximo. E pode até parecer meio chato, meio bobo, mas acho que pro Renan e pra mim é legal a gente entrevistar guitarristas que são referência na nossa adolescência, assim, na nossa formação. Acho que principalmente o Jaime, quando saiu o release que eu fiz de amanhã, vocês vão ver que tem um parágrafo só de homenagem. Brincadeira. Fala aí pro Júnior que você arrepiou quando eu li o aquele meme, né? A gente se sente tão querido. Vocês são culpados por muito moche que eu entrei. Sim. Mas agradecer de verdade. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Como eu disse, de repente a gente tá com a Profética aqui no futuro próximo. Esse foi o Caminhos de Memória. Não saia da Rádio Universitária, que tem diversidade religiosa depois da gente. Aqui com a galera do CEPRES. O nosso muito obrigado e até a próxima. A gente também quer agradecer a oportunidade que vocês têm dado pra gente aqui. Dizer que essa chance que a banda tem de poder estar aqui é primordial para que o trabalho consiga prosseguir. E parabéns pelo trabalho. Isso aí. Valeu!